O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Vamos invocar o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez quero manifestar a minha alegria de receber você aqui, você que nos visita, você que veio participar do acampamento. Quem veio participar mesmo, vai ficar o final de semana? Levanta a mão. Quem está só de passagem aqui hoje? Bastante gente. De qualquer forma, muito bem-vindo. Que pena que você não pode ficar. Se quiser ficar, dá um jeito, fica aqui, vai ser muito bom o acampamento. Se não der, Deus abençoe também o seu retorno para a sua casa. Mas veja bem, esse acampamento é um acampamento que fala do aprofundamento da fé. E quando nós estudamos a realidade da fé, a gente percebe, Santo Afonso Maria de Ligório fala disso num livro muito bonito que ele tem, chamado Escola de Perfeição Cristã. Santo Afonso ensina que existem alguns impedimentos para a fé acontecer. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está com um calor tremendo e lá na sua casa não tem água e você queria tomar um banho, não está nem levantando o braço para louvar, que está difícil, que o irmão do lado desmaia, com o cheiro que está subindo. Aí você começa a rezar: Senhor, manda uma chuva, por favor. Eu sei que o Senhor pode, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e faz aquela oração bonita. De repente, começa a chover e você sai com o guarda-chuva e fica lá: ai, obrigado, Deus. Mas você não pediu chuva? Você não queria se molhar, Agora você abriu o guarda-chuva. Então, para dizer que às vezes a gente não percebe, mas nós pedimos o dom da fé, todavia nós abrimos guarda-chuvas. Aqui esse guarda-chuva pode ser um sinônimo de muitas realidades, guarda-chuvas que impedem a fé de acontecer, que impedem o aprofundamento da fé, que impedem que nós vivamos a fé. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Versículos 5 e 6. Nós precisamos de fé, mas existem impedimentos, existem guarda-chuvas que nós abrimos quando nós não agimos de maneira adequada. E o evangelho de hoje, veja bem, ele nos apresenta alguns impedimentos muito específicos. Olha, gente, esse evangelho, no meu ponto de vista, é um dos mais tristes que existe.
Em todo o arcabouço ali do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, é o mais triste. E é engraçado que sempre eu peço para o Senhor, Ele me dá uma palavra, né? Eu faço o estudo bíblico com a liturgia do dia, né? E eu sempre peço para o meu aniversário de ordenação, Deus me dá uma palavra para falar comigo, né? A de hoje foi forte. Jeremias, profeta rejeitado, queriam matá-lo. Jesus, filho de Deus, profeta rejeitado na sua comunidade, na sua casa. Falei, caramba, está difícil, hein, Senhor? Me ajuda. Mas é claro, a gente aprende sempre com a palavra de Deus. E veja bem, o Evangelho apresenta aqui algo muito profundo. No versículo 58, finalzinho do Evangelho, o diácono leu para nós a seguinte realidade: e ali onde, em Nazaré, na sua cidade, ele não fez muitos milagres. Em outras traduções, ele não pôde fazer muitos milagres. Eu vou explicar o porquê depois, né? Está escrito aqui, o diácono leu. Mas veja bem, quais são as forças que impedem Deus de agir? O demônio impediu Jesus de agir alguma vez? Alguma vez ele chegou num lugar que tinha algum possesso, o demônio falou, vai embora daqui, Jesus, quem manda sou eu. E Jesus colocou o rabinho entre as pernas, desculpa usando o exemplo que a gente costuma usar, né? A metáfora que a gente costuma usar, o fulano saiu com o rabo entre as pernas. Ele saiu alguma vez assim e falou, tá bom, diabo, quem manda aqui é você. Aconteceu isso alguma vez no Evangelho? Claro que não. O pecado de alguém impediu Jesus de agir. Por exemplo, quando ele viu Mateus, pecador público, ele falou, vai embora daqui, Mateus, eu não consigo te curar. Zaqueu, some daqui. Foi isso que aconteceu? Zaqueu, desce dessa árvore, hoje eu vou jantar na sua casa. Mateus, você é um grande pecador, mas vem e me segue. Hoje a salvação entrou na sua vida. Então, o pecado do homem, a ação direta do demônio, não são capazes de impedir a ação de Deus. Os fariseus, no auge do seu orgulho, da sua prepotência, eles alguma vez foram capazes de impedir literalmente, assim, proibir, falar, Jesus, você não vai fazer milagre. Jesus obedeceu e Jesus foi embora com medo. Aconteceu alguma vez? Então, nem o diabo, nem as autoridades religiosas, civis da época, Pilatos também, Herodes também não o impediu de fazer milagre, a não ser no momento derradeiro, quando ele entregou a sua vida e aceitou ser preso e crucificado. Mas do restante, ali era para cumprir um desígnio de salvação, e ele deixou. Mas do restante, nem Herodes, nem Pilatos, nem autoridades civis, nem autoridades religiosas, nem o demônio em si, nem pecadores públicos foram capazes de barrar a ação de Deus em Jesus, que era Deus encarnado. Todavia, existe uma realidade que impede Deus de agir. Não porque ele seja incapaz, não porque ele seja fraco, não porque ele não tenha poder, não. Olha só. E não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. A sua, a minha, a nossa falta de fé impedem, barram a ação de Deus. Por quê? Porque Deus, dizia Santo Tomás de Aquino na segunda parte da Suma Teológica, a partir da questão 102, Deus respeita a sua liberdade. E por respeitar a sua liberdade, Ele não vai te curar contra a sua vontade, Ele não vai te converter contra a sua vontade, Ele não vai te libertar contra a sua vontade, Ele não vai fazer um milagre se você não quer, se você não se abre, se você não pede, se você não acredita. Dizia Santo Agostinho, doutor da igreja, o Deus que te criou sem ti, Deus não precisou de você para te criar. O Deus que te criou sem ti, não pode te salvar sem ti. Ou seja, Ele criou você sem você dar assentimento. Não, Ele te criou do nada. Ele fez com que a vida fosse insuflada no composto de células que era você, lá no óvulo da sua mãe, e você recebesse uma alma imortal. Mas na hora de te salvar, Ele não pode te salvar sem você, sem o seu assentimento, sem você querer, sem você acreditar, sem você fazer a sua parte. Então veja bem, os milagres não aconteceram porque eles não tiveram fé. A fé é o combustível do milagre, da transformação. Mas veja bem, agora nós entramos naquilo que eu falava na introdução. As realidades que são o guarda-chuva.
que são os impeditivos para que a fé aconteça. O Evangelho nos ensina isso. Veja bem, gente, o impressionante, né, desse Evangelho é que em nenhum momento eles duvidaram que Jesus era sábio. Em nenhum momento lá em Nazaré eles duvidaram que Jesus fazia milagres. Eles sabiam, não, o cara é bom no que faz. Não, o cara é top. Mas eles não aceitaram Jesus, apesar de ser sábio e fazer milagres. Por quê? Porque esse aí a gente conhece. Esse aí é do nosso bairro. Esse aí eu vi lá na paróquia. Esse aí é da minha comunidade. Olha, eu rezo e peço muito a Deus, desde quando eu fui ordenado padre, essa palavra mexe muito comigo. Falei, Senhor, é muito triste para um padre, para um profeta viver isso. O padre na sua paróquia, o pregador na sua família, o missionário na sua comunidade. Eu sou membro de uma comunidade, é muito duro você viver isso. Essa rejeição por orgulho. Mas ao mesmo tempo, se Jesus viveu, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem é você na fila do pão, né? O que Jesus disse? O mestre não está acima do seu Senhor, né? Então Deus muitas vezes vai permitir cruzes assim, paciência, quem somos nós, né? Como diz um amigo meu, quem somos nós, né? Nós estamos para seguir o mestre. Claro que o Senhor nos ajude a lidar com isso. Mas veja bem, eles viram, Jesus é bom. Ele é sábio sim. Ele faz milagres sim. Mas nós não aceitamos porque nós conhecemos Ele. Nós o vimos crescer. Nós conhecemos a sua família. E veja só, gente. Por acreditar que eles conheciam Jesus, né? Eles impediram uma obra, um milagre de acontecer. Milagres. Ou seja, eles não aproveitaram Deus que os visitava. Por quê? Por duas realidades. A primeira delas é o orgulho e a segunda é a familiaridade espiritual, familiaridade imatura. Você pode repetir depois de mim? Orgulho. Foi péssimo, mais uma vez. Orgulho. Familiaridade espiritual. Eu vou explicar o que isso quer dizer. Veja bem, o povo perguntou, mas não é esse aí o filho do carpinteiro? A gente conhece esse aí, né? Só que veja bem, existe uma diferença muito grande entre saber informações sobre Deus e conhecer Deus. Tem muita gente que sabe informações sobre Deus. Ouviu vídeos de teólogos, vídeos de youtubers famosos, vídeos de padres, mas não conhecem Deus. Não tem uma experiência pessoal com Deus. Tem informações sobre Deus. Eles tinham informação sobre Jesus. Jesus morava ali na esquina. Jesus era ruim de bola, hein? Jogava no gol, só tomava frango. Mas eu não era tomador de frango, mas de vez em quando as bolas passavam também. Era goleiro, né? Jesus, ele pulou o muro ali para catar goiaba aqui em casa uma vez. Eu vi. Né? Imagina, você que é do bairro da pessoa, né? Se bem que agora que depois que inventaram o celular, a molecada já não faz mais isso. A minha geração, a gente roubava goiaba. Roubava não, a gente pegava delicadamente goiaba dos vizinhos, né? A gente brincava na rua, era outra geração. Agora está um pouco mais perigoso. Inventaram o celular e videogame, né, mães e pais? A molecada quer ficar em casa só, né? Infelizmente, a gente gastava muita energia. Mas eu estou dizendo, né? Eles viram Jesus crescer. Eles conheciam, só que veja só, eles tinham informações sobre Jesus. Eles conheciam a história de Jesus, a família de Jesus, mas não conheciam o coração de Jesus, não conheciam a identidade divina de Jesus. Por quê? Porque eles eram orgulhosos. Por quê? Porque o orgulhoso, ele só aceita o que vem de Deus, ele só aceita uma pessoa se a pessoa for muito espetacular. Eu só vou acreditar naquele irmão se ele for um anjo. Cara, não tem nenhum pecado, não tem nenhuma fraqueza, é um anjo. Eu só vou acreditar naquele padre, nossa, se eu ver ele levitando, né? Mas eles viram Jesus o quê? Trabalhando na carpintaria. Porque, gente, Deus, dizia São José Maria Escrivá, Ele trabalha mais no ordinário do que no extraordinário. Às vezes nós não conseguimos entender Deus, não conseguimos receber tudo que Deus quer fazer na nossa vida, porque a gente acha que Deus só trabalha no nível do espetacular, do ordinário. Não.
Dizia São José Maria Escrivá, não, Deus trabalha no dia a dia, no simples. Aquele filho de Deus estava escondido por trás daquele aprendiz de carpinteiro. O filho de Deus estava todo dia pegando madeira, trabalhando com o pai. Gente, Jesus ficou 30 anos escondido para depois pregar por 3 anos. A vida pública dele durou muito pouco. Mas nesses 30 anos ele viveu uma vida normal. Não tinha espetáculo. Ele ia tomar café com a mãe, sei lá se tinha café naquela época, né? Ele ia comer com a mãe, ele passeava com os amigos, ele brincava na rua. Ele era humano, ele só não pecou, né? Pegar uma goiaba do vizinho não é pecado também não, você está caindo no pé, né? Talvez ele pegou lá uma goiabinha, fruta, sei lá que fruta que tem na Palestina, tinha naquela época, né? Ele brincava, ele estava na rua. Então eles viram aquele menino normal. É que nem a gente de uma comunidade, os irmãos da comunidade convivem comigo. Eles veem que eu sou normal, eu vejo que eles são normais. Mas veja bem, foi justamente isso. Eles não conseguiram ver o infinito escondido no tempo, né? O eterno escondido no presente, no comum. Nossa Senhora era uma mulher normal, extraordinária, mas ela não andava com coroas. Jesus não andava com uma armadura de oficial romano, não, ele era simples. A vida era do dia a dia. Só que justamente por isso eles não acreditaram. Por quê? Porque eles tinham informações sobre o que eles achavam que era Deus, mas eles não conheciam Deus. Porque eles achavam que Deus tinha que vir cheio de pompa, matar os romanos, tomar o poder da cidade. Só que Deus veio humilde, como Ele sempre faz. O que Nossa Senhora disse no Magníficat? Ele exaltou os humildes e derrubou do trono os poderosos. Está em Lucas 1, a gente vê a partir do versículo 46. Então veja bem, Jesus está revelando o perigo de estar perto de Jesus, mas distante dele. Perto porque conhece, mas distante no coração. Olha o que Santo Agostinho disse no sermão 137, número 1, comentando essa passagem do Evangelho. Muitos estão dentro da igreja corporalmente, mas permanecem fora dela com o coração. São como os contemporâneos de Jesus. Eu estou na igreja, mas o meu coração não conhece Jesus, está distante. Eu cresci com Jesus, eu jogava bola na rua com Jesus. Eu fui tomar café com Maria e Jesus. Eu comprei uma cadeira que Jesus e José fizeram na carpintaria. Estou dizendo de situações hipotéticas que poderiam ter acontecido lá em Nazaré. Só que Santo Agostinho dizia, as pessoas estão dentro da igreja, mas o coração está distante. Isso é o perigo da familiaridade, da rotina. A gente começa a estar 40 anos na igreja. Então, mais um padre que vem. Mais um Santíssimo ali. Eu já conheço essa passagem, eu já vi essa pregação, eu já conheço o catecismo. Gente, é isso que destrói, por exemplo, um casamento. Quando a admiração acaba e começa a rotina, se o casal não tem dinamicidade, oração junto, o casamento vai morrendo. Porque, por exemplo, no noivado a mulher se arrumava para o marido, né? Arrumava o cabelo, passava lá um pó de arroz no rosto. Na hora de ver, murchava até a barriga para falar, tudo bem, meu amor? Quase tinha um aneurisma, tanto que murchava a barriga, né? Eu ia para a academia, porque o marido, eu quero casar, né, e tal. Quero estar saradinha. Meu amigo casou, ele chega em casa, ela parece a encarnação do mal. Que cabelo medonho. E não estou falando aqui do jeito do cabelo, do tipo do cabelo, eu estou falando da falta de cuidado, porque cada um tem um tipo de cabelo e é bonito do jeito que é. Mas falta de cuidado. Está lá com a camiseta, meu Deus do céu, parece um saco de saco de estopa de algodão. Os mais antigos vão entender o que é isso, né? Gente do céu, não passa um batom para o marido, cabelo ridículo, feia. E ele chega em casa, boa noite, amor. Boa noite nada, vai colocar o lixo, barrigudo. Não, você já lavou a louça? Pô, acabou a admiração. Aí vem uma amiga visitar, nossa, ela faz uma chapinha no cabelo, passa batom, usa o cinto novo, começa a se arrumar para a amiga. E o marido,
ninguém mandou eu casar, né? Eu sou assim. Ou seja, o melhor ela dá para a vizinha quando vai em casa. O melhor ele dá para o amigo quando vai em casa. Mas para a esposa só o resto. Não estou falando para todo dia você fazer o seu cabelo e passar 3 quilos de maquiagem. Não é isso, mas a senhorita pode dar uma melhorada, né? Pelo amor de Deus. Você também, né, barrigudo? Os maridos começam a rir, né? O seu está guardado, tá? Você acha que é só ela que vai apanhar aqui, né? Não, eu estou brincando, mas é verdade. É a rotina, é a familiaridade. Eu dou o pior para o marido, eu dou o pior para a esposa, né? Aí chega lá em casa, aí vem as amigas, a mulher se arruma. É o tal negócio. Gente, eu como padre, a gente que é padre, a gente vê coisas que vocês não veem. Escreva o que eu estou te falando. É muito comum eu encontrar uma mulher, por exemplo, que acabou de separar do marido, ou o marido que acabou de separar da mulher. Infelizmente, é triste, não devia acontecer, mas acontece. E eles vêm buscar ajuda muitas vezes. A gente é padre para todo mundo, né? Aí o que acontece? A mulher era casada há 15 anos. Ou o marido. Aí a mulher falou durante os 15 anos: meu amor, me ajuda mais. Cuida de você, cuida da sua saúde. Seja assim, seja assado. Ele nunca faz. O dia que ela resolve ir embora, ele faz tudo que ela pediu por 15 anos. Vai malhar, perde o pânceps, começa a ser um cara mais legal, mais participativo, cuida bem dos filhos. Mas por que tem que perder o casamento para acordar? A mulher, o marido ir embora, ela começa a treinar, começa a se cuidar, começa a ser mais humilde, mais mansa, falar devagar, não mastigar com a boca, não falar com a boca cheia, mastigando, né? Estou dando exemplos, claro. Ela faz tudo o que o cara pediu, mas não tem disposição. Por quê? Porque é rotina. Você já está ganho mesmo, né? Já conseguiu uma trouxa aqui para eu casar, um trouxa para eu casar. Opa, já se viu? Eu estou dando o exemplo do casamento, mas isso pode ser muito bem transportado para a fé. Eu fico admirado. No evento grande, com um pregador famoso, todo mundo é piedoso. E o Jesus que está no evento grande, está lá na sua paróquia, te esperando, no sacrário. Acabou a piedade? Por quê? Porque a piedade depende do pregador? Depende do ambiente? Não, essa rotina, essa familiaridade espiritual falsa destrói a nossa fé. Eles conheciam Jesus. Aliás, eles tinham informações sobre Jesus, mas eles não sabiam que por trás do carpinteiro estava Deus. Filho do carpinteiro ali, aquele menino do dia a dia, estava Deus. E a falta de fé deles, a resistência deles, impediu Jesus de fazer milagres. Gente, quantas vidas seriam transformadas ali, quantas famílias libertas, quantos corações curados. E então, isso mostra para nós que a gente não pode perder o encanto da fé. Perder o encanto com Deus. Sobretudo, isso que eu estou te falando é um risco muito grande para nós padres, viu? E hoje que eu estou fazendo 15 anos de sacerdócio, eu peço a sua oração nesse sentido. Eu não posso deixar de me encantar com Jesus. Porque, eu vou ser sincero, eu sou muito privilegiado como sacerdote. E ser membro da Canção Nova é uma bênção. Por exemplo, eu acordei hoje cedo, antes de pregar no Sorrindo para a Vida, eu tenho na minha casa uma capela, coisa mais linda, Jesus. Gente, com Jesus Eucarístico. Eu já acordo cedinho, eu já ouço ele falando: estou te esperando, hein? Eu falo: estou chegando, peraí, deixa eu dar uma arrumada no cabelo para você não assustar, né? E eu vou lá na capela sozinho, eu e Jesus. Cara, 5 e pouco da manhã, 6 da manhã. Que maravilha, que gostoso. E ali eu converso com ele. Eu já rezei por você que está aqui, sabia? Não sabia quem que eu ia encontrar aqui, mas eu já falei: ó, Senhor, eu te entrego lá o povo que vai estar naquela missa, sobretudo os que vão querer dormir na homilia. Jesus, fala com eles, acorda esse povo, né? Já rezei por você lá. E aí fui tomar café com os outros padres. Na minha casa eu estou tropeçando em padre. Eu moro com 9 padres. Se eu chegar na mesa assim e falar assim: rapaz, fiquei com a raiva do fulano, e o outro já fala: tá bom, te absolvo. No café da manhã já é assim. O sacramento para mim é muito fácil, uma bênção. Só que eu não posso perder o encanto. E é um desafio. Eu sei que para você que é casado também é um desafio. O padre é casado com quem? Com quem que eu sou casado? Com Jesus, com a Virgem Santíssima. Então, assim como você no seu casamento tem que manter o encanto com a sua esposa, e também na sua fé, obviamente, eu sobretudo como padre. Porque eu não posso: vou lá na capela, Jesus, não aguento mais te ver. Não, eu preciso de você. Eu cheguei lá falando: eu preciso do Senhor. Eu tenho hoje uma missa à tarde, eu tenho o programa Sorrindo para a Vida, eu tenho as gravações. Eu falei com ele, eu derramei meu coração.
E eu não posso perder o encanto por familiaridade, não posso. Essa semana nós tivemos o retiro do clero da Canção Nova, todos os padres juntos, todo ano a gente tem, uma vez por ano, 3 dias e meio por aí. Coisa mais linda, eu não posso, mais um retiro. Não, que riqueza. Veio um pregador fantástico, nós rezamos juntos, gente, os 50 padres juntos rezando diante do Santíssimo. Você vê que coisa mais linda. Eu não posso achar que é normal, não é normal. Eu não posso perder o encanto com Jesus, eu não posso perder a admiração com Jesus, e você também. Você não pode perder o encanto com a sua fé, você não pode perder a admiração por quem Jesus é. Você precisa se apaixonar por Jesus. E você na sua casa, no seu casamento, está difícil continuar se apaixonando por essa mulher? É difícil, né? Tudo que você não gostava na sogra vem em dobro, eu sei. Acontece. Mas vai ser difícil você continuar se apaixonando por essa mulher, sabia? Às vezes vai ser impossível você continuar se apaixonando por esse homem, filha. Mas quer saber um segredo? Se apaixona por Jesus, que Ele vai te dar graça de a cada dia se apaixonar de novo por esse homem, por essa esposa, por esse esposo. O segredo para o casamento dar certo: marido e mulher apaixonados por Jesus. Se os dois se apaixonam por Jesus, não tem como dar errado, não tem. Mas se perde o encanto do dia a dia no matrimônio, e se perde o encanto, se a gente perde da nossa fé. Gente, me perdoe, eu já estive em países islâmicos extremistas, por pouco tempo, mas estive. Eu, como padre, eu não podia usar o meu clésima, eu não podia ter uma Bíblia na mão, e não podia usar uma cruz, e não podia mesmo. E a pessoa que estava comigo falou: padre, não é brincadeira, não use. E até brincou comigo, falou: um alvo de 2 metros ninguém erra. Eu falei: não, entendi o recado. Agora no Brasil você está tropeçando em igreja. Gente, o Santíssimo está abandonado em muitas capelas, em muitas paróquias no nosso Brasil, esperando alguém para consolá-lo, para visitá-lo, para estar com Ele. Jesus tem saudade de você. Lá na capela, lá na paróquia, Ele está lá. Nós estamos tropeçando em igreja aqui, nós não estamos num país extremista islâmico onde não pode se professar a fé. Nós estamos tropeçando em padre: eu não quero confessar porque eu não gosto do padre. Criatura, você não entendeu? Fé católica não significa gostar do padre. Fé católica significa entender que o padre é Cristo, e quando no sacramento ele absolve você e diz: eu te absolvo dos teus pecados, é Deus te perdoando todos os seus pecados, independente se o padre é gordo, magro, alto, baixo, careca, feio, bonito. Isso é fé católica. Só que a gente tem tudo, gente, tudo que a gente precisa a gente tem. São Paulo disse aos Coríntios: não lhes falta dom algum. Gente, nós temos sacramento da confissão se nós cairmos e pecarmos. Nós temos a Eucaristia para nos alimentar. Nós temos o Santo Rosário. Nós temos Jesus no sacrário na Eucaristia. Nós temos direção espiritual. Nós temos o catecismo. Nós temos os escritos dos santos. Nós temos a Bíblia. Só que às vezes nós não nos aprofundamos e botamos a culpa em Deus, sendo que nós não estamos fazendo a nossa parte. Então essa familiaridade, foi o que aconteceu em Nazaré. O Filho de Deus se tornou somente o filho do carpinteiro. Não era somente o filho do carpinteiro. O céu se tornou rotina. O céu estava ali encarnado em Jesus, se tornou rotina. E o Evangelho diz que eles ficaram escandalizados por causa de Jesus. Do grego, escandalizon-tó, que significava tropeçar, criar resistência, rejeitar por orgulho, criar um obstáculo interior, Porque eles conheciam, Eles diziam: conhecemos sua família, conhecemos sua origem, ele não pode ser o Messias. Olha o que São João Crisóstomo comentou sobre isso na homilia 44 sobre o Evangelho de Mateus, doutor da igreja. Não rejeitaram Cristo por falta de sinais. Milagres e sinais tinham. Eles rejeitaram Cristo porque a humildade de Cristo ofendia a soberba deles, o orgulho deles. Ou seja, eles queriam uma coisa grande, eles queriam uma coisa
esporte. Esse rapazinho aí que trabalhou na oficina, não, ele não pode ser o filho de Deus, né? Agora, digo literalmente a frase de São José Maria Escrivá, que eu citei antes, na obra Conversas, número 114, São José Maria Escrivá disse: há algo de santo, há algo de divino, escondido nas situações mais comuns do dia a dia, e compete a cada um de nós descobri-lo. O Deus que se manifesta nas coisas simples, né? Sabe, às vezes a gente quer coisa grande, mas veja bem, gente, tem gente que às vezes, eu falava isso na homilia de segunda-feira aqui, que às vezes, quem esteve na missa das famílias ouviu, falando daquela parábola, né, da semente de mostarda. Você sabia que às vezes a gente pede a Deus uma floresta e Ele nos dá uma semente? Mas de onde vêm as florestas, gente? De onde vêm as árvores? Fala, criatura. Olha para quem está do seu lado e fala assim: acorda, meu irmão. A floresta vem da semente, a árvore vem da semente. Você está pedindo a floresta inteira, Deus te deu uma semente falando: cultiva. Dessa semente vai vir a árvore, e dessa árvore vai vir a floresta. Por quê? Uma semente gera uma árvore, a árvore gera muitos frutos, os frutos caem no chão, a terra os absorve, eles morrem, geram outros frutos, geram outras árvores. Dentro de algumas décadas tem uma floresta. Foi assim que as florestas se formaram. Então, é o pequeno, é o infinito que se esconde no finito, né? Sabe que Santo Tomás, comentando isso, lá na Suma Teológica, ainda na questão 2 da segunda parte, disse o seguinte: Deus age respeitando a liberdade humana, e Ele dá graças profundas, únicas, para aqueles que se abrem e dão o passo da fé. Olha só no Evangelho, gente, o que Jesus disse depois de curar o cego? A tua fé te salvou. O que Ele disse depois de curar a mulher hemorroíça com fluxo de sangue? A tua fé te salvou. O que Ele disse ao centurião? Nunca encontrei tamanha fé. Ele disse isso depois de fazer milagres. Então, os milagres exteriores foram realizados por causa da fé que Jesus encontrou no coração daqueles homens. Veja bem, a familiaridade com as coisas de Deus, o orgulho de não aceitar o Deus que se manifesta no humilde, que usa do meu irmão, que usa de alguém que eu conheço, isso barra os milagres de acontecerem. Gente, e a gente tem que aprender a celebrar os dons das pessoas que a gente conhece. Eu sempre peço a Deus essa graça de não me tornar alguém que usurpa, que sufoca, que abafa o dom dos meus irmãos, das pessoas que eu conheço. Não, eu tenho que celebrar o que o outro tem de bom. Eu tenho que aceitar que Deus age através dele e não me escandalizar e por orgulho me fechar. Porque às vezes Deus quer agir na tua vida através de uma pessoa que você não gosta, através de uma pessoa humilde, através de uma pessoa que você tem preconceito. No fundo, os nazarenos, eles tinham muitos preconceitos com relação a Jesus. Era preconceito, gente. E às vezes você tem preconceitos com pessoas que Deus quer usar na sua vida. Pessoas honestas, pessoas com reta intenção, né? E olha só, tome cuidado para não deixar existir uma Nazaré dentro de mim e dentro de você. Porque talvez exista uma Nazaré dentro de nós. Um lugar no qual haja tanto orgulho, um lugar no qual haja esse perigo dessa falsa familiaridade. Eu caminho com Deus, mas não conheço Deus. Um lugar no qual eu não me deixo ensinar, eu não me deixo corrigir. Olha o que Santo Agostinho disse no sermão 142. O orgulho transformou anjos em demônios, e a humildade faz os homens serem como anjos. O orgulho transformou anjos em demônios, e a humildade faz os seres humanos agirem, viverem como anjos. Então sejamos humildes para acolher Jesus na sua simplicidade e acolher o jeito que Ele age na nossa vida. Talvez, eu sei que viver um tempo de espera não é fácil. Talvez você está esperando coisas grandes, você está pedindo milagres, você está pedindo uma floresta. Deus te deu uma semente. Seja fiel, reze todos os dias, se encante com Jesus. Saia da rotina, saia da familiaridade tóxica, volte a se encantar com a Eucaristia. Gente, se eu, padre, sinceramente for pensar todos os dias o que acontece na minha mão em cada missa, eu só choro na missa, eu não celebro.
Graças a Deus que eu não sou uma pessoa tão emotiva. E eu pedi ao Espírito Santo, ontem à noite eu falava no programa, eu pedi ao Espírito Santo a graça de me emocionar por dentro, né? Porque quando o padre está pregando e se emociona, ele tem que terminar a homilia depois, né? Você só se emociona e chora, eu tenho que terminar o raciocínio. Mas se você se emociona muito, você se perde, né? Mas se eu for pensar, eu só choro. Gente, é o pão que deixa de ser pão e se torna corpo de Deus. É o vinho que deixa de ser vinho e se torna sangue de Deus. É Cristo que celebra em mim. Essas minhas mãos, olha só. Essas minhas mãos tão pequenas. Não pequenas no tamanho, obviamente, mas pequenas na limitação. Eu nunca ressuscitei um morto tocando como Jesus tocou o filho da viúva de Naim com as suas mãos. Eu nunca curei um cego tocando no olho como Jesus tocou a mão nos olhos de alguns cegos e os curou. Então minhas mãos, elas são pequenas no poder, na virtude, apesar de serem enormes. Essas mãos limitadas, essas mãos, aqui acontece um milagre todo dia. Eu preciso me admirar, eu preciso me encantar, eu preciso me apaixonar. Gente, vamos pedir a Deus. Eu hoje, celebrando meu 15º ano de sacerdócio, claro, quero pedir a Deus a graça de eu nunca deixar de me encantar com Jesus, com a confissão, com a Eucaristia, com a palavra. Eu tenho vivido a experiência, Deus tem me dado essa graça, e eu tenho pedido, desculpa dizer, mas eu sou filho e posso falar assim, pedido a intercessão do Padre Jonas, já posso pedir, sou filho, para que ele me ajude a amar a palavra e a entender a palavra. E eu tenho me apaixonado pela palavra, cada vez mais. Padre, mas você fez teologia, você estudou 10 anos, estudei, mas a palavra é sempre nova. Quem sou eu para dizer que eu já conheço a Bíblia? Não, é um poço sem fundo, gente. Você vai mergulhando. No ano passado eu fiz a leitura inteira da Bíblia no meu canal no YouTube, né? O projeto Bíblia em um ano. Li, expliquei a Bíblia inteira. Todos os dias ao meio-dia entrava um vídeo novo. E como me fez bem? Porque é um poço, é profundo, nunca acaba a água. Então eu preciso me apaixonar pela Escritura, eu preciso me apaixonar pelos santos doutores, eu preciso me apaixonar pelos sacramentos, eu preciso me apaixonar pela Eucaristia, eu preciso me apaixonar por Jesus. E eu não posso perder o encanto, eu não posso ser um nazareno que por orgulho, por familiaridade soberba, não aceitaram o Filho de Deus, e milagres deixaram de acontecer ali, gente. Por quê? Por causa da soberba desse povo. Sejamos humildes para acolher Deus. E como eu dizia, termino mais uma vez dizendo, acolhamos também o Deus que se manifesta através do outro. Você sabia que Deus age através de quem você não gosta? Sabia que aquela pessoa que você tem um monte de preconceito, talvez é uma pessoa muito mais santa que você e está tentando seriamente alcançar o céu? Os preconceitos bestas que a gente tem. Não estou falando aqui com relação a pecadores públicos, coisas, escândalos públicos. Eu estou falando assim, na esfera de igreja, né? Às vezes nós temos umas coisas tão bestas, né? Sabe? Às vezes o povo mesmo coloca os padres um contra o outro. Começa a falar, ai, você não é igual ao outro. Aqui ninguém perguntou. Os padres não estão apostando corrida não, tá? Não tem competição não. Então todo mundo querendo ser santo e ir para o céu e levar um povo para o céu. Então perder os preconceitos bestas e se abrir para Deus usar quem Ele quiser. Amém? Olha para quem está do seu lado assim, mas olha mesmo, fala assim, ó, não seja um nazareno. Diga para essa pessoa, se abra, se encante por Jesus, se apaixone por Jesus. Não deixe a familiaridade, o orgulho esfriarem a tua fé. Amém? Vamos ficar em pé, gente? Eu quero pedir a Deus hoje no meu aniversário de sacerdócio, para a minha vida, eu como padre preciso, mas também sobre você. Eu quero pedir, sabe, essa graça de que eu me apaixone por Jesus novamente, que eu não deixe de admirá-lo. Gente, porque Jesus, eu vou dizer para você, Ele é apaixonante. Ele é apaixonante. Eu contei hoje no Sorrindo para a Vida um pouquinho. Quem já acompanha o padre, segue pelas redes sociais, sabe que eu tive uma adolescência muito conturbada. Eu fui usuário de droga há muitos anos, entrei em coma por causa de droga, fui expulso de escola, de time, usei muito tipo de droga, quase morri. E o que eu percebo? Que eu estava buscando. Mas o dia que eu fui no primeiro retiro da igreja, e que eu ali fui batizado no Espírito Santo, senti quem era Jesus. Gente, sinceramente, foi amor à primeira vista, paixão mesmo.
Eu tinha certeza que nem que eu morresse, eu não ia voltar a ser quem eu era, porque eu encontrei quem eu estava procurando. Nas drogas, na depravação, nos namoros errados, eu encontrei o abraço sincero, o amor profundo de Jesus. Ele é apaixonante. Você acredita nisso? Diga para quem está do seu lado: Jesus é apaixonante. Se apaixone por Ele, diga para essa pessoa. Esse é o segredo, gente, para nós sermos felizes. Eu quero convidar você agora a levantar os braços comigo. Isso. Levanta os seus braços, mais alto que você puder. E repita com o Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, com toda a sinceridade do meu coração, com toda a sinceridade do meu coração, eu quero me apaixonar por Ti. eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me encantar contigo. Eu quero me encantar contigo. Eu quero te admirar cada vez mais. Eu quero te admirar cada vez mais. Eu quero me apaixonar pelos sacramentos, Eu quero me apaixonar pelos sacramentos, pela igreja, pela igreja, pela oração, pela oração, pelo rosário. pelo rosário. Eu quero me apaixonar pela adoração Eu eucarística. quero me apaixonar pela adoração eucarística. Eu quero me apaixonar pela Bíblia, Eu quero me apaixonar pela Bíblia, pela doutrina católica, pela doutrina católica, pelo catecismo da igreja. pelo catecismo da igreja. Eu quero me apaixonar, Senhor. Eu quero me apaixonar. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, de todo orgulho, de todo orgulho, de toda familiaridade espiritual, de toda familiaridade espiritual, que me faz acreditar que eu já conheço, que me faz acreditar que eu já conheço, que me faz acreditar que está bom, que me faz acreditar que está bom, que eu não preciso melhorar, que eu não preciso melhorar, que eu não preciso crescer, que eu não preciso crescer, que eu não preciso abandonar o pecado, que eu não preciso abandonar o pecado, que eu não preciso ser virtuoso. que eu não preciso ser virtuoso. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Batiza-me no Teu Espírito Santo Batiza-me no Teu Espírito Santo. e dai-me a graça de eu ser cada vez mais Dá-me a graça de eu ser cada vez mais apaixonado por Ti. apaixonado por Ti. Eu quero ser um católico de verdade, Eu quero ser um católico de verdade, que ama a sua fé, que ama a sua fé, que ama a doutrina, que ama a doutrina, que ama a Santíssima que Virgem, ama a Santíssima Virgem, que age com reta intenção, que age com reta intenção, que busca o céu em tudo. que busca o céu em tudo. Eu peço, converte-me, Senhor. Eu peço, converte-me, Muda minha mentalidade, muda minha mentalidade, minha maneira de pensar. minha maneira de pensar. Venha curar minhas feridas, Venha curar minhas feridas, os meus apegos. meus apegos. Venha me libertar dos Vem preconceitos, me libertar dos preconceitos, das vaidades das vaidades que não me deixam aceitar, que não me deixam aceitar, que não me deixam celebrar que não me deixam celebrar o que há de bom nos o outros. que há de bom nos outros. Dá-me um coração humilde. Dá-me um coração humilde. Converte-me, Senhor. Converte-me. Batiza-me no Teu Espírito Santo. Batiza-me no Teu Espírito. Reinflama-me no Teu Espírito Santo. Reinflama no Teu Espírito. Eu quero a Tua unção. Eu quero a Tua unção. Eu quero sentir o Teu poder. Eu quero sentir o Teu poder. Eu quero ser batizado no Teu Espírito. Eu quero ser batizado no Teu Espírito. Eu quero ser curado por Ti, Eu quero ser curado por Ti, liberto por Ti. liberto por Ti. Revela-me, Senhor, a Tua beleza. Revela-me, Senhor, a Tua beleza. Mergulha-me no Teu mistério. Mergulha-me no Teu mistério. Nunca me deixe afastar de Ti. Nunca me deixe afastar de Ti. Faz-me fiel até o fim. Faz-me fiel até o fim. Eu quero me apaixonar, Eu Jesus, quero me apaixonar, Jesus, cada vez mais cada vez mais por Ti. por Ti. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Como disse o profeta Jeremias, Disse o profeta Jeremias. seduza-me, Senhor, Seduza-me, Senhor. que eu me deixarei seduzir Eu me deixarei seduzir pelo Teu amor. pelo Teu amor. E com os braços erguidos vamos cantar juntos. Meu pensamento vive em Você. A luz do meu viver A cante. luz do meu viver, Senhor. Basta entrar
e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. É como um sonho, cante esse refrão uma vez mais, amado. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta te ver pra te ver outra vez. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.